pessoal, na aula de hoje nós temos como tema medidas de desempenho nos serviços aos clientes. Essa é a nossa última aula dessa unidade, da unidade 3, em que nós tivemos, não é, como tema o foco no cliente, nesse contexto da gestão da cadeia de suprimentos. Então, relembrando aí alguns pontos que a gente viu nas aulas anteriores nessa mesma unidade. Quando a gente pensa em gestão da cadeia de suprimentos, né, como vocês já sabem, a gente considera essa rede de gestão em que estão inseridos fornecedores, empresa e clientes. Então, o foco nos clientes, não é? Quer dizer, as medidas que as empresas fazem, a escolha que as empresas fazem em relação aos serviços logísticos que elas vão contratar com foco no cliente, tudo isso é tema de atenção nesse assunto dos serviços ao clientes. Então, pessoal, considerando que os processos logísticos são caracterizados como processos cuja natureza é de um serviço que tem como objetivo principal o de prover utilidade de tempo e lugar para os produtos, fixaremos nossa atenção na medida do desempenho desses processos, denominada por muitos autores de serviço ao cliente. O serviço ao cliente ele pode ser entendido como um processo que ocorre entre o comprador, o vendedor e uma terceira parte. O processo, ele resulta em um valor agregado para o produto ou serviço oferecido, podendo estar este valor agregado em um processo de troca, presente em uma simples transação ou em contratos de longo relacionamento. Numa definição ampla, colocam o serviço ao cliente como uma medida de quão bem o sistema logístico está desempenhando seu papel de prover utilidade de tempo e lugar para os produtos e serviços. Assim, o serviço ao cliente seria a saída do sistema logístico e a interface entre as funções de marketing e logística. Vamos lá, pessoal, vamos pensar nessa conceituação e no que a gente tem visto até agora nessa disciplina. Vocês se lembrem aí das aulas anteriores em que a gente conversou sobre o fato de não bastar somente para as empresas entregarem um produto ou um serviço de qualidade no sentido de a qualidade da produção daquele produto ou daquele serviço. Isso somente, é claro que isso é extremamente importante para a empresa, mas isso é o que se espera dela em última instância. Isso não é mais considerado um fator diferencial. O fator diferencial, quando a gente pensa na cadeia da gestão de suprimentos, o fator diferencial é justamente como a empresa logisticamente consegue entregar esse produto ou serviço para o cliente, né? Para o consumidor final. A gente fala do serviço ao cliente, né? Então vamos pensar como ela consegue entregar esse produto ou serviço ao cliente final. Na logística, na gestão da cadeia de suprimentos, a gente trata esse ponto, a gente trata esse componente na parte do serviço ao cliente, que ainda estou relembrando de outras aulas, que é justamente quando a empresa entra em contato para serviços logísticos fazerem parte dessa rede de suprimentos e é nessa transação, não é, entre a empresa produtora do produto e a empresa prestadora desse serviço logístico, é justamente o trabalho em conjunto desses dois atores, não é? Nessa rede que integra a cadeia de suprimentos, é que é sim esse fator diferencial para o sucesso da empresa, que está relacionado nesse caso ao marketing e à logística. Por que ao marketing? Uma empresa que consegue entregar seus produtos em tempo hábil e com a qualidade que o cliente final deseja, é uma empresa com um grande diferencial no mercado. Diferencial esse que ela usa, inclusive, como
estratégia de marketing. Então, quando a gente fala em gestão da cadeia de suprimentos, quando a gente vai analisar esse serviço ao cliente, esse serviço ele é analisado se está sendo feito de maneira adequada ou não, nesse ponto, certo? Se a empresa prestadora do serviço logístico, se ela consegue atender adequadamente o que a empresa produtora está demandando, significa que essa rede logística, não é essa rede, essa gestão da cadeia de suprimentos está sendo feita de maneira adequada. Nesse caso, a gente costuma estabelecer a gente costuma estabelecer alguns parâmetros para definir se essa rede está atuando de forma adequada ou não, né? Esses atributos de desempenho, eles são relacionados à confiabilidade, velocidade de resposta e agilidade. Do ponto de vista da função logística, há a definição de 4 elementos para o serviço ao cliente, como sendo tempo, confiança, comunicações e conveniência. E lembram que o novo ambiente de competição para as cadeias de suprimento resultou em padrões de desempenho muito mais rigorosos, sugerindo que a medida desse desempenho deve ser estabelecida sempre na perspectiva do cliente, ou seja, é o cliente quem orienta e quem baliza essas medidas de desempenho. Com isso, e de maneira coerente com a definição adotada e com o objetivo de maximizar o valor para o cliente, os 4 elementos do serviço ao cliente são desdobrados em medidas de desempenho, correto? É aquilo que a gente estava falando. Bom, a empresa prestadora do serviço logístico, ela precisa estabelecer determinados objetivos juntamente com a empresa produtora daquele produto, e esses objetivos eles são verificáveis, né, se foram alcançados ou não, através desses atributos de desempenho. Desempenho que quem irá definir é o cliente final, certo? E que está envolvido com confiança, velocidade de resposta, agilidade. Por quê? É de se esperar que o cliente ele deseja que o produto ou que o serviço que ele comprou chegue no tempo em que ele espera, né? Isso é o desejável. Quando isso não acontece, a empresa, como a gente já falou em aulas anteriores, a empresa produtora desse produto ou do serviço, que não é a empresa prestadora do serviço logístico, ela acaba sendo responsável na visão do cliente por esse atraso na entrega ou por essa entrega mal feita. Por quê? Por isso, portanto, é muito importante que a empresa prestadora do serviço logístico seja escolhida com a maior confiança possível. Quando nós falamos, né, dos objetivos, né, da cadeia de suprimentos, né, nós podemos enumerar alguns objetivos da cadeia de suprimentos. E a gente vai conversar um pouco mais sobre esses objetivos relacionados ao serviço ao cliente. Então vamos lá. Quais são os objetivos do gerenciamento da cadeia de suprimentos? Reduzir o tempo dos ciclos de pedido, assegurar datas de entrega, amenizar custos e aumentar lucros, diminuir níveis de estoque e tamanho dos lotes, fortalecer parcerias entre fornecedores e clientes e otimizar o processo produtivo para garantir a qualidade. Nós estamos falando aqui, pessoal, nesse aspecto mais amplo e geral da cadeia de suprimentos. Quando nós falamos, né, nessa unidade especificamente dos serviços aos clientes, nós estamos querendo dizer o quê? Como parte da cadeia de suprimentos, ou seja, como parte desses objetivos gerais da cadeia de suprimentos toda, nós temos na parte do serviço ao cliente
o objetivo final desses objetivos da cadeia de suprimento, certo? Então, é importante, quando a gente pensa nessa rede que envolve fornecedor, empresa, e os clientes, é razoável a gente pensar que um gerenciamento adequado dessa cadeia, ela consegue abarcar tanto a parte dos fornecedores quanto o sucesso com os clientes. E esse sucesso, né, esse serviço adequado, ele significa essencialmente a contratação de empresas logísticas adequadas para esse fim. Até a nossa próxima aula.